Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo, né, dessa quinta-feira. Hoje o nosso estudo aqui, né, conversando sobre espiritualidade, né, temas, né, perguntas e respostas, né, que o pessoal vai mandando. Né, nós vamos fazer um compilado aqui das perguntas que a gente já tem, né, e atender aí, né, as dúvidas do pessoal, né, que está online com a gente também. Nós temos aí alguns temas bem diversos e interessantes, né? E a gente vai aproveitar para conversar um pouquinho, né? O objetivo do nosso estudo na quinta-feira é conversar sobre temas de espiritualidade, né? Evangelho, doutrina, né? É mais uma troca de ideias, né? Do que as respostas, né? Porque o bom estudo é aquele que suscita mais dúvidas, né? Quando a gente vai pensando, vai refletindo, né? Vai trazendo ideias diferentes para a gente. Então os melhores estudos são aqueles que deixam a gente mais curioso depois, né? Que fazem a gente, né, pensar, refletir, né? E em questão de espiritualidade, essa é uma grande verdade, né? Nós estamos sempre tentando aprender algo de novo, né? Nós estamos sempre tentando buscar, né, algo diferente, né? Assim, e a discussão, a conversa, né, positiva, com muito respeito, né, nos ajuda aí a abrir os nossos campos mentais, né? Claro que a gente sabe que, né, conforme diz os amigos espirituais, né, a nossa percepção do mundo espiritual é muito, muito limitada, muito, muito pequena, né? E aí a gente, muitas vezes, né, não sabe, né, muitas coisas, né? Mas dentro daquilo que a espiritualidade vai trazendo, que os livros vão trazendo, que a nossa experiência pessoal vai trazendo, a gente vai conversando, trocando ideia, tá? Vamos fazer uma prece para a gente começar, né? Todo trabalho espírita, né, sempre alicerçado na prece, né? Porque a espiritualidade amiga nos envolva, nos abençoe. Vamos elevar o nosso pensamento ao Cristo Jesus, pedindo que neste momento o Mestre amigo esteja conosco, nos abençoe, nos ilumine e, acima de tudo, nos ensine a ser melhor. Dá-nos, Mestre, a oportunidade de servir, de amar. Permite que possamos aproveitar este momento de estudo para distribuir e traduzir em vibrações de consolo e afetividade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, né, pessoal, vamos lá, né? Conforme a gente falou, hoje é o nosso dia, né, de estudar, temas aí de espiritualidade, né? O nosso objetivo aí é trazer, né, esses conteúdos aí, trazer essas informações, né, esses estudos aí para nos ajudar, né, a desenvolver aí os valores espirituais, né? Vamos começar aqui com algumas perguntas sobre o livro Os Mensageiros, que a gente está estudando na quarta-feira, né? Então eu vou ler aqui e a gente começa a conversar. Olha só que interessante. Os espíritos que dormem, né, relatados nos Mensageiros, né, foram recolhidos e ajudados, embora estivessem em desequilíbrio e tivessem débitos. Eles foram recolhidos do umbral ou foram direto para o posto de resgate, né? E aí complementa. Considerando as várias situações em que se encontram os encarnados relatados nos livros, por que alguns espíritos são acolhidos por colônias, postos de socorro, né? E outros vão direto para o umbral, né? Então aqui está perguntando por que alguns espíritos vão para o umbral, por que outros dormem, né? Por que outros são ajudados e outros nem tanto, né? Então o que acontece? Os espíritos eles são atendidos no mundo espiritual de acordo com o mérito e de acordo com as suas próprias escolhas, né? Então quem são os espíritos que dormem? Os espíritos que dormem, né, relatados ali, são os espíritos que negaram durante toda a sua vida a realidade espiritual, né? Eles se prepararam para o nada, né, todas as vezes que eles paravam para refletir se existe ou não vida depois da morte, se existe ou não continuidade da vida, o que eles pensavam, morreu, acabou, né? Não existe isso. Então, quando eles desencarnam, a mente deles entra num choque, né? Porque a realidade está diferente daquilo que eles esperavam, né? E como eles, né, a vida inteira, eles cultivaram a ideia de que nada existe, eles vão para o nada que eles mesmos, né, criaram. Né? O nada, que é o sono, que é o estado lá de, né, letargia espiritual. E o que acontece? Muitos desses espíritos possuem, né, laços e possuem seres que os amam, que os conduzem a essas regiões espirituais, né, onde eles vão ser tratados, ajudados
né? Então ali nesse caso daqueles espíritos que estão recolhidos ali no Campo Paz, né, que está no livro, e em várias outras instituições ali mais próximas da crosta, né, quando o espírito não tem condição, muitas vezes entra em ação, tá? A intercessão, né? Seres que os amam se movimentam para poder recolhê-los no plano espiritual. Né, outros espíritos, né, que desencarnam, né, que é a grande maioria, eles não dormem, porque eles também nunca nem pensavam que iam dormir ou que não existe nada, simplesmente eles viveram a vida deles da vibração que lhes é própria, e assim, ao desencarnar, eles permanecem na mesma vibração. Então eles permanecem em vibrações de baixo nível espiritual, né? O que acontece? Eles ficam ali presos em trabalho, ou presos ali dentro do ambiente familiar, ou presos ali dentro do ambiente que lhes chama mais atenção. A mente deles está vinculada em alguma coisa, né? E eles ficam ali, naquele ambiente, ou um ambiente de vício. Ou seja, eles não estão dormindo, né? Porque a mente deles está vigorosamente ligada nos ambientes que chamam a atenção deles, né? Normalmente ambientes de vício, né? E vício aí tem N, né, definições, né? Desde os vícios que são, né, aparentes, quanto os vícios que a gente normalmente não percebe, né? E esses espíritos ficam presos nesses lugares. Então eles estão vivendo no plano físico, né? Mas eles não estão, vamos dizer assim, no mesmo estado que os espíritos que estão dormindo, tá? Outro caso, né? Os espíritos que vão para as regiões de sofrimento do umbral, né? O que acontece com esses espíritos? Eles são atraídos por entidades que vibram na mesma energia que eles, e eles acabam se vendo naquelas regiões do umbral, né? E muitas vezes eles não conseguem sair, eles não sabem sair daquela região, né? Então eles estão ali presos, a mobilidade deles nessas regiões é muito pequena, né? Então eles não têm nada que atrai eles no plano físico, às vezes um encarnado ou alguém, né? E tem coisas que os atraem no mundo espiritual ali mais próximo, nas regiões umbralinas, né? Aqueles pântanos, aquelas regiões trevosas, né? Às vezes entidades as quais eles odeiam, ou espíritos que os odeiam e os levam para lá à força também, né? E esses espíritos ficam num estado de uma espécie de demência, né? Ou seja, eles não sabem muito bem o que está acontecendo com eles. E aí entra já uma outra questão, né? Como é que eles não percebem que eles estão desencarnados? Por quê? Porque o estado mental deles é muito parecido com o estado da gente quando está sonhando, né? Já viu quando você está sonhando, você fala assim, será que isso é sonho? Será que é verdade? Mas você vai passando ali aquela situação do sonho ali, né? Às vezes coisas até ridículas ou até estranhas demais, você isso aqui. Então os espíritos eles estão num processo mental ali muito, muito debilitado. Ou então estão presos a alguma situação muito específica, né? Que os mantém naquelas regiões. A mente da gente, quando a gente está encarnado, nós temos o nosso corpo físico que meio que puxa a gente para a realidade, né? Ou seja, não tem como eu viver mentalmente só pensando em poder, ou em dinheiro, ou em sexo, ou em vingança, porque as necessidades do meu corpo físico, né? Trabalhar, comer, viver, me puxam, né? Por mais que eu tente fugir dela com entorpecente, com droga, sei lá o que for, né? Essas necessidades me puxam. Quando eu estou desencarnado, essa âncora, que é o corpo físico, não existe. Então a minha mente ela vai, né, instantaneamente para aquela região que é própria para mim. Uns ficam no plano físico, a grande maioria, né? A segunda, vamos dizer assim, o segundo maior número fica nas regiões trevosas ao entorno da matéria. E outros vão para esses estados aí de dormir, de não acreditar em nada, né? Porque esses espíritos que não acreditam em nada, nada mesmo, no sentido mais, vamos dizer assim, mais profundo, né? Esses espíritos, eles são até a minoria, tá? Que não acredita em nada, né? E aí o que acontece? Como eles não estão ali aptos a escolher, a espiritualidade mesmo leva eles de acordo com a intercessão, né? O que acontece é que a maioria dos espíritos ainda não está preparada para viver uma vida espiritual, porque nunca cogitou disso, né? Diferente de alguém que passa a vida toda falando não existe nada, não existe nada, não existe nada, não existe nada, tem aqueles que falam assim, ó, só existe o meu dinheiro, só existe a minha casa, só existe o meu trabalho, só existe a minha rotina, né? Pessoas que ficam ali presas naquela rotina ali, né? Quantas pessoas você fala assim, mas por que o fulano trabalha tanto, já está rico, né? Por que o fulano com 70 anos de idade não aposenta? Por quê? Porque ele está mentalmente preso num estado espiritual que quando ele desencarna ele vai continuar naquilo ali. Assim como ele não consegue aposentar, assim como ele não consegue largar, assim como ele pode estar lá com a conta bancária dele com milhões e ele vai querer continuar ganhando mais dinheiro ainda, quando ele desencarnar ele vai entrar e vai continuar nesse ciclo, até que alguma coisa quebre esse ciclo dele. Normalmente, né, na maioria dos casos, é uma nova encarnação.
né? Na qual ele vai tender em algum momento voltar para aquela condição, ele vai, né? Mas a encarnação vai forçar ali uma quebra, né, dessa situação de repetição, tá? Quem vai para a colônia, né, das duas uma, ou eles têm, né, um amparo de alguém que gosta muito deles, né? E tem merecimento também, pelo menos minimamente ele cogitou alguma coisa de espiritual durante a vida dele, minimamente ele fez alguma coisa pelo próximo, minimamente, né, ele deseja a própria melhora. Infelizmente a maioria das pessoas querem a manutenção da sua vida como ela está aqui. A maioria dos encarnados, se fosse, né, eles querem só viver isso aqui, ó, né, que é o que é felicidade para a maioria das pessoas, né? É a bênção do Moisés lá, ó, vida longa, né? Muitos filhos e dinheiro para aproveitar os dois. É isso, se você der vida longa, ou seja, saúde, né? Quando fala vida longa, eu tô falando de saúde também, né? Filhos, ou seja, filhos, reprodução, sexo, né? Uma família, né? Que não dê muito trabalho, mas que esteja ali, né? Para não ficar sozinho. E riqueza, a maioria dos espíritos não quer saber de vida espiritual, não. Você pode deixar em 1000 anos ali que ele vai ficar ali numa boa. A maioria de nós, se deixar, né? A gente se entregar aí à bênção de Moisés, né? Vai ficar numa boa. Né? É isso que as pessoas esperavam da espiritualidade no passado e é isso que a maioria de nós espera ainda hoje. Né? Lembra, Jesus quando ele encarna, né? O Messias, ele, né? Por que Jesus é chamado de amaldiçoado? Porque ele não tinha nenhuma dessas coisas. Né? Jesus morre jovem, ou seja, não teve vida longa. Jesus não teve descendente, né? E Jesus era pobre, não tinha uma pedra para encostar a cabeça. Né? Então Jesus quebra esses 3 paradigmas. Por isso que Jesus é tratado lá pelo Pau de Tarso, pessoal, como, né, um amaldiçoado no primeiro momento. Né? Depois eles foram entender. Né? Por quê? Porque Jesus ele não tinha essas bênçãos. As pessoas eu acho interessante as pessoas querem que Jesus dê riqueza, poder, né? Quando ele mesmo não tinha. Né? Quando os discípulos dele mesmo, né? Um ou outro tinha até um. Às vezes um tinha uma família, ou às vezes o outro tinha lá uma condição financeira, mas isso não era determinante na caminhada deles. Né? Eu estudo tudo porque espiritualidade, quando partir, quero ajudar lá e ir para a colônia, se Deus quiser, né? Então vamos começar a fazer o bem aqui. Né? Se eu não me acostumar a fazer caridade enquanto encarnado, eu não vou conseguir fazer no mundo espiritual. Né? Ou vai ser muito mais difícil aprender. Se eu não começar a aprender a me desagarrar, né, do meu egoísmo, de fazer só as coisas para mim, dificilmente eu vou chegar no plano espiritual e vou conseguir fazer isso. Né? Ou seja, se eu sou egoísta, se eu só penso em mim aqui enquanto encarnado, quando eu desencarnar eu vou continuar pensando só em mim, sendo egoísta. Né? Aí outra coisa aqui, ó, qual a diferença de um espírito que fica preso na Terra dos que vão diretos para o umbral? É a questão da sintonia. Né? Normalmente o que está na Terra é porque ele está preocupado com os assuntos da matéria aqui. Né? Normalmente são os apegados ao dinheiro, ao sexo, ao poder, as coisas, né, do mundo aqui material. Né? A comida, a bebida, a droga, né? Eles estão aqui apegados aqui. Então aqui atrai esses espíritos. Os que vão para o umbral são entidades desequilibradas, num estado muito maior, espíritos, né, já com desequilíbrios no campo, vamos dizer assim, da relação pessoal, ou seja, os arrogantes, os raivosos, os vingativos, né? Eles não têm apego à matéria, mas eles têm ódio de alguma coisa, eles querem destruir, eles querem dominar os outros, né? Aqueles espíritos realmente criminosos ali, com aquela mentalidade doente, né, de fazer o mal para os outros. E esses espíritos normalmente vão para as regiões, né, de acordo com aqueles suicidas, né, que ficam presos às vezes em regiões do mundo espiritual inferior, né? Então o que acontece? A nossa mente determina a nossa realidade. Então, se eu passei a vida inteira treinando minha mente para não ter nada depois da morte, eu vou ficar dormindo. Isso é raro, tá? Nem muita gente fala, não acredito em Deus, mas pensa, não é uma pessoa que vive mentalizando aquilo o tempo todo. Tá? Os que dormem são aqueles que mentalizam isso o tempo todo. Eles são cultivadores extremos da ideia do nada. É esses que são os que dormem ali, tá? Outras entidades, né, estão ali no processo de repetição daquilo que aconteceu na vida material dela. São os espíritos que têm grandes traumas. Quem são os espíritos que têm grandes traumas? Aqueles que cometeram um crime, um assassinato, né, que fizeram alguma coisa assim que foi chave na encarnação dela. Né? Por exemplo, matei a minha mãe, né? Matei o meu melhor amigo para tomar a mulher dele, né? Enganei a vida inteira lá a minha esposa lá, que era uma santa lá, e, né, caluniei alguém e aquela pessoa chegou a morrer. Então aquelas pessoas ficam presas naquele quadro ali e ficam repetindo aquilo. Tá? Mas isso também não é todo mundo, né? Não é todo mundo que tem um grande trauma desse, né?
Esses espíritos também normalmente ficam no estado de latência espiritual, eles ficam lá revendo aquilo ali porque eles criaram aquilo. Espíritos que são presos a lugares, né? Por exemplo, espíritos que estão presos em casas, em determinados ambientes. Por quê? Porque a mente dele, toda a história dele está ali. Né? Lá no livro Céu e Inferno, né, tem a história do espírito lá que o Kardec, um amigo do Kardec, compra uma propriedade rural lá nas cercanias de Paris, né? E aí quando ele vai entrar, na verdade o filho desse amigo do Kardec. E aí quando o filho dele vai entrar na casa, né, ele toma um murro na cara de um ser invisível. E aí o pai dele, preocupado com aquilo, né, vai até o Kardec, sabe que o Kardec já estava estudando aquelas coisas, né, professor Rivaio, né, me conta, meu filho foi lá, comprou uma casa lá, e, né, lá nas cercanias lá né, da região lá de Paris, lá não sei aonde, não lembro direito, o local, né, e chegou lá e tomou um murro na cara. Né, o que está acontecendo? Né, e o Kardec vai lá na reunião mediúnica, né, pede para São Luís, que era um dos mentores do trabalho, São Luís traz o espírito. O São Luís fala assim, muito difícil trazer esse espírito, muito violento, primitivo esse espírito, né? Não, São Luís, que é um espírito de luz, falou que deu trabalho. Quando o espírito manifesta, né, ele fala, quando o cara entrou dentro da minha casa, eu senti um ódio muito grande, eu dei um murro na cara dele. Né? Por quê? Porque ele está invadindo minha casa. E aí o espírito foi contar a história dele. Né? A médium que estava lá falou que quando o espírito chegou, ele estava com a faca na mão, toda ensanguentada. Né? E qual que é a história desse espírito? Né? Que deu um murro no filho do amigo do Kardec, que comprou a propriedade lá. Ele tinha matado a esposa dentro da casa, né? E quando ele desencarnou, ele se viu preso dentro do ambiente da casa, né? E como é que era isso? Né? O espírito descreve, falou assim, ele ficava dentro da casa, né? Isso décadas atrás, né? Ele matou a esposa lá dentro, morreu depois de um certo tempo também. E aí quando ele abria a porta da casa, ele saía, ele via um vazio absoluto. Não tinha nada, ele não enxergava mais nada, só tinha casa. Ele saía correndo e num vazio que não tinha ninguém nem nada. O que ele via? Quando ele olhava, só tinha a casa. Ele andava e a casa estava atrás dele ainda. Então ele ficava dentro da casa. Ele não conseguia sair, porque a mente dele estava presa dentro daquela casa, que era o palco da tragédia dele, né? Que ele tinha matado a mulher lá dentro. E o que acontece? Quando o rapaz comprou a casa, passaram-se décadas lá, né? E o cara, sim, tem a ver com o filme Os Outros também, é bem interessante. Quando o rapaz, lá, o filho do amigo do Kardec, comprou a propriedade rural, o rapaz foi lá ver como é que era, aquela coisa toda, comprei aqui, né? Deve ter comprado um descendente dele, alguém, né? Ele entrou na casa e o espírito estava lá. E como é que ele deu um murro na cara do rapaz? O rapaz tinha uma mediunidade, não sabia. O rapaz tinha uma mediunidade de efeito físico, o espírito sentiu aquela energia, puxou a energia do rapaz sem saber nem o que ele estava fazendo, enfiou a mão na cara do rapaz. Né? Por quê? Porque ele já estava lá, imagina, se ficar décadas preso dentro de uma casa sozinho. Né? Então o espírito já estava enlouquecendo ali dentro. Então aquela pessoa que entrou ali, para ele, é um invasor da casa dele. O que esse cara está entrando na minha casa? Né? Eu já estou sofrendo aqui, esse cara está entrando aqui e enfiou a mão na cara do rapaz. Foi isso que aconteceu. Né? Ou seja, o espírito estava desencarnado, mas estava preso ao foco da sua problemática espiritual, que era o quê? A casa onde a tragédia da vida dele, que foi matar a esposa dele, aconteceu. Ele estava mentalmente preso ali, né? Mas isso facilitou, quando isso aconteceu, também tirou ele daquele letargo, né? Tanto é que eles ajudaram ele, mas isso é outra história. Só para a gente entender como é que fica o espírito preso no lugar. É a mente dele que está presa ali. Imagina que, por exemplo, ao invés de fosse uma casa, fosse uma propriedade rural. Quantos espíritos manifestam em reunião mediúnica falando assim, isso aqui era minha fazenda, isso aqui era minha casa, né? Vocês estão invadindo, né? Quantos espíritos que ficam presos a pessoas? Né? Fulano de tal é minha mulher. Né? Fulano de tal é meu filho me traiu. Né? Fulano de tal é minha filha está passando dificuldade, vou ficar aqui protegendo ela. Né? Mas nem é sua filha, ela tem pai. Não, esse cara que fala que é pai dela não é pai dela, não, o pai dela sou eu. Não, ele é filho dela. Não, porque 200 anos era minha filha. O espírito fica lá mentalmente preso naquilo ali. Né? Como nós ficamos. Só que, enquanto encarnados, o nosso corpo físico nos força a sair das nossas prisões mentais e interagir com outras coisas. Por mais que eu seja possessivo, eu vou ter que sair para trabalhar, eu vou ter que sair para comer, eu vou ter que sair para arrumar casa, eu vou ter que atender as obrigações legais. Então eu não vou ficar aqui obsidiando, né, o alvo do meu desequilíbrio. Né? Então eu vou ter que afastar de vez em quando. Se eu for um desencarnado, não, porque aquilo ali para mim eu não tenho outra necessidade. É um estado de loucura. Sim, eles não estão percebendo. Né? Vamos continuar aqui, ó. Né, hoje é nosso estudo de pergunta e resposta, viu, gente? Quem quiser mandar pergunta, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Se no umbral, um lugar de sofrimento, não seria mais lógico se os espíritos preferem ficar na Terra onde viviam antes? Não. Porque o que leva os espíritos pro umbral é o pensamento deles. Então, se eu tô querendo vingar de alguém, não importa o ambiente, eu sigo o cara até o inferno. Não tem esse ditado?
Né? Os espíritos não preferem ficar no umbral, no plano físico. Os espíritos preferem ficar num ambiente que é mais agradável para eles. E às vezes o ambiente que é mais agradável para mim é lá no umbral onde eu estou torturando meu desafeto. Ou então o caso do André Luiz. Qual que é o grande problema do André Luiz? Né? Fala que o André Luiz não é um espírito tão comprometido e foi direto para o umbral. Por quê? Qual que é o problema do André Luiz? O problema do André Luiz é que ele não misturava com ninguém. Tanto é que no umbral ele fica fugindo dos bandos. Você vê no início do livro Nosso Lar, o que o André Luiz fala? Né? Grandes bandos de espíritos, era necessário fugir deles o tempo todo. Ou seja, o André Luiz, nem no umbral ele queria misturar com os outros. Ele queria ser, ele, né, tá acima de todo mundo. Ele fica no umbral, né? Por quê? Porque ele não tinha condição para ir para a família, porque o laço dele não era com a família. Né? Apesar de ele falar na família dele muitas vezes, o laço dele era com ele mesmo. A família para o André Luiz, quando ele estava encarnado, era um complemento da felicidade material que ele tinha, o adorno da vida dele. É o quadro da família, o André Luiz sentado na cadeira, a mulher com a mão no ombro dele assim, né, em pé, e os filhos ao lado, e ele lá naquela posição, sou o patriarca. Né? Então a família é um adorno. Ele tinha amor por aquela estrutura, e ai de quem entrasse dentro da estrutura familiar dele. Né? Então ele não tinha amor pela família, tinha um laço. Né? Mas o principal do André Luiz era ele mesmo com ele mesmo. Tanto é que ele fica sozinho 8 anos. Ele não mistura com ninguém no umbral. Ninguém era digno, nem os espíritos trevosos. Né? E ele ficava com raiva quando os espíritos chamavam ele de suicida, né? Porque ele era suicida. Né? Porque ele sabia, enquanto médico, o que ele estava fazendo com o organismo dele, mas isso é outra história. Mas ele fica lá. Por quê? Porque a casa dele não o atraía, o que atraía ele era ele mesmo. Né? Então ele vai ficar numa região onde tem espíritos egoístas como ele. Não tinha nada no plano físico que atraiu o André Luiz, não. Não tinha nada, não. Ele é vamos dizer assim, o objeto de adoração do André Luiz era ele próprio. Então a casa dele não interessava, a família dele não interessava, né? Só para falar que tinha. Né? Mas no fundo, tudo girava na mente dele em torno da sua própria personalidade. A mulher existia em função dele, tanto é que ele achava que quando ele voltasse por lá, que ela estava chorando por causa dele, né? Tão alta conta que ele elevava a si mesmo, que ele nem percebia, né, que os outros não estavam nem aí. Ele não era apegado à mulher dele. O que ele queria é que a mulher dele estivesse lá chorando por causa dele, porque ele era muito importante. Né? Tanto é que quando ele chega em casa e não vê o quadro dele na parede, lembra? O quadro da família, né? O que ele pensa? Não, ela tá sofrendo tanto que ela levou o quarto pra ficar lembrando de mim toda hora. Ou seja, o André Luiz é um grande vaidoso. Né? E pro vaidoso só existe ele. Todo mundo ia, né? Por que a família dele, né? Ele achou que ele ia chegar lá e ver a família dele toda chorando, né? Ele queria ir lá para consolar a família dele, que na mente dele não sobreviveria sem ele. Né? Porque ele era o André Luiz, o pai, né? O líder da família. E quando ele viu, a família dele seguiu em frente. Né, sentiu falta, assim, uma coisa ou outra, mas a mulher dele não estava chorando no quadro. Né, não estava lá abraçando, André Luiz, eu não vivo sem você não, eu já tinha casado com outro. Isso pra ele foi um murro na cara. Tipo assim, como é que é isso? Como é que eu sou substituído? Foi isso que fez ele entrar em desequilíbrio. Né? Ou seja, bateu aonde? Na vaidade dele. Né? É interessante isso. Olha só. Esse espírito consegue ver e ouvir as pessoas com as quais ele convivia? Não ouve as pessoas falando que ele morreu, ele fantasia que essas pessoas estão interagindo com ele. Sim, ele fantasia, porque ele conversa mentalmente com elas. Né? Lembra do livro, do filme Sexto Sentido? Né? O livro Sexto Sentido, o que é? Tem um espírito lá que é o Bruce Willis, né? Que faz o papel do espírito. Né? E ele não sabe que está morto. Para ele continua sendo lá um psiquiatra lá que cuida de criança, aquela coisa toda. Né? E todas as vezes que tem alguma interação dele com as pessoas, ele fantasia em cima daquilo como se ele tivesse encarnado. E ele mentalmente, ele bloqueia qualquer informação que dê para ele a ideia de que ele morreu. Como a gente faz com coisas que são traumáticas pra gente. No mundo espiritual isso é muito mais forte. A mente realmente molda a realidade à nossa volta. Então eles estão num estado que é meio de sonho. Né? Eles estão deliberadamente, inconscientemente, né, bloqueando tudo que fala para eles que eles não estão vivos. Eles estão num ambiente que para eles é um mundo material, e né? Tem casa, tem porta, aqui eu não estou morto não. Né? Porque no inconsciente, mesmo daquele que acredita, morrer e ir para o céu, aparecer naquele jardim infinito lá que o pessoal acha que é o paraíso, né? Que é aquele campo gramado infinito com os anjos tocando. Não tem anjo nenhum aqui, estou andando na rua, estou com fome, com sede, estou sentando. Então não estou morto. Né? Nós ficamos fragilizados se a gente se fragilizar aqui. Né? Por isso que o Kardec pergunta, conhecer a doutrina espírita ajuda? Ajuda um pouco. Resolve o problema? Não. Os espíritos são muito sinceros com o Kardec. Tipo assim, você não tem nada especial que você sabe, isso que você sabe, não. Te ajuda. Né?
Se você não aplicar, né? Então aqui, ó, continuando aqui, ó. Considerando a imaturidade espiritual da maioria dos humanos terrestres, relatos dos espíritos que reencarnam direto do umbral, das câmaras do som, direto das esferas do plano carnal, podemos concluir que a maioria dos humanos fica preso nesse looping, repetindo reencarnações sem se dar conta de dizer assim, a maioria. Vamos botar 80% da humanidade. Por isso que os espíritos falam pra gente que nós estamos muito próximos dos animais. Porque os animais é isso, o animal desencarnou, ele já vai lá, reencarna de novo e vai. Né? É um looping, né, evolutivo, porque a evolução do animal se dá no plano físico, tá, gente? O animal só começa a evoluir quando ele entra no reino humano e é outra história, né? Mas o animal desencarnou, ele reencarna imediatamente, se a espiritualidade não interferir, né? Então a espiritualidade pode pegar lá o princípio espiritual lá do gatinho, do cachorro, do elefante, levar para uma região do plano espiritual e dar um corpo para ele lá e ele ficar vivendo lá como se ele tivesse encarnado. Só que pro bicho não tem diferença nenhuma, o gato não sabe que ele está no umbral, que ele está no plano espiritual. Né? E normalmente eles vão para as regiões onde existem espíritos equilibrados, tá, gente? Você não vai achar cachorro e gato lá no umbral, né? Porque eles não conseguem sustentar. Né? É até uma proteção para esses seres, né? Que são seres que são, se a gente pensar, são seres infantis, né? Então esses seres, os animais, eles reencarnam, eles ficam sempre girando em torno do plano físico aqui. Né? Morreu minha gatinha, o que aconteceu com ela? Né? Se ela não tiver nenhuma interferência espiritual, que eu espero que tenha tido, né? Já conversei com o Lucas sobre isso, né? Ela ia ser atraída pelo primeiro gato que tivesse ali do lado. Ela morreu lá na veterinária onde ela estava sendo tratada, ela fez uma cirurgia, não suportou, coitada, né? O pós-operatório, né? E lá tinha um monte de gato. O que aconteceu? Desencarnou o princípiozinho espiritual dela, ia passar para o primeiro gato que tivesse ali, macho ou fêmea, que tivesse ali em condição de reprodutiva. Ela ia lá para o ovário da fêmea ou ela ia lá para a bolsa seminal do macho. Quando os gatinhos cruzassem, lá vem ela de novo. Ela abriu o olhinho, né? 2, 3 meses depois ela estava encarnada de novo. Isso é o natural dos animais. Muitos seres humanos estão assim, né? Então o período entre encarnações dessas pessoas, da maioria de nós, né? Dessas pessoas, da maioria de nós, né? É meio que um sonho, né? Não sabe direito o que está acontecendo e volta para o plano físico. Entendeu? Por quê? Porque é aqui que nós estamos aprendendo. Por isso que a gente precisa reencarnar mais. Quanto mais evoluído o espírito, menos ele reencarna, ou mais tempo entre as reencarnações vai tendo. Né? Você pega lá Francisco de Assis, que foi o João Evangelista, é de 1000 em 1000. Se ele quiser. Um espírito igual Francisco de Assis reencarna a cada 1000 anos, se quiser. Tanto é que quando ele veio lá na Itália, lá, né, com o Francisco de Assis, o João Evangelista, foi Jesus que pediu. Falou, não, meu filho, preciso de você lá para uma missão. Falei, beleza, mestre, estou indo chamar a turma aqui, né, e vamos encarnar. Se eu mandar, nós estamos aí, trabalhando. Né? E veio, fez a missão dele, impactou a humanidade, voltou para o plano espiritual. Quando que ele vai vir de novo? Né? A espiritualidade fala aí, 2100, alguma coisa, 2150, sei lá. Vai voltar, né? Em alguma missão. Se precisar também, se não precisar, não volta, não. Fica no plano espiritual até que seja necessário. Né? A gente não, normalmente o que acontece com a gente? A gente vive aqui 50, 60, 70 anos, vai para o plano espiritual, fica mais ou menos no mesmo período, uns 50, 60 anos, e já reencarna de novo. Né? À medida que a gente vai crescendo espiritualmente, o tempo entre as reencarnações aumenta, né? Vamos dizer assim, de maneira natural, mas aí também o espírito tem condição de falar, não, beleza, eu posso ficar aqui 100 anos, mas eu quero reencarnar porque tem meu filho, tem meu irmão, tem meu amigo, tem uma pessoa que eu amo, que eu preciso ajudar. Então eu vou pedir aqui para reencarnar, mas se você está aqui há 20 anos, beleza, o espírito pode escolher. No momento que a maioria da humanidade está, é meio compulsório, né? É pela lei de afinidade, de atração, tá, gente? Então nós estamos aí falando aí um monte de tema, né? Aqui, ó. Será que a maioria de nós talvez nem tenha sido colhido por alguma colônia espiritual ainda? É possível. Que talvez só agora estamos caminhando para ficarmos aptos a sermos resgatados e receber ensinamentos do plano superior, né? Às vezes eu acho que a gente fica se perguntando sobre programação reencarnatória e talvez não tenhamos feito uma. Não, programação existe. O que acontece é que quanto mais simples nós somos, mais simples é a programação. Então o Speed Luther ele pode olhar para o Marcelo e falar assim, olha, nas últimas 5 encarnações o Marcelo está fazendo isso, isso e isso. Beleza, dentro do que está programado, ele vai reencarnar assim, assim, assado. Ele já sabe. Mas eles não precisam lá sentar comigo, me explicar, eu escolher corpo. Isso, gente, é para minoria. Tá? À medida que a gente cresce, a gente vai tendo mais atenção. Até porque a nossa encarnação se torna mais complexa. Né? Enquanto não se torna complexo,
pelas leis de afinidade, nós vamos reencarnando no grupo familiar. Era meu bisavô, que vai ser, que você eu, que você depois o meu neto, o meu bisneto, que você talvez, né, o meu sobrinho, o sobrinho de um filho do meu sobrinho, e vou ali dentro daquele grupo ali de espíritos afins, né? Eu bato num e eu já atraio ele para ser meu filho, eu brigo com o outro, já atraio para ser e vai indo. E a espiritualidade vai interferir de maneira pontual na situação. Beleza, o Marcelo tem um problema ali com fulano. Né? Eles estão reencarnando junto. Né? Eles vão ser irmãos. Beleza, vamos fazer o Marcelo ser mais velho, porque vai ser útil que ele seja mais velho. Não, vou deixar o Marcelo ser mais novo. Entendeu? Isso aí, umas coisas pontuais, eles vão ali interferindo. À medida que a gente vai crescendo, aí as intervenções vão sendo mais profundas. Aí a gente vai ficando mais consciente, aí a gente vai podendo escolher, a gente vai poder ter méritos para poder interferir, falar assim, olha, eu estou reencarnando, tu querendo levar aquele comigo lá, né? Às vezes a gente está ainda no de ser levado, né? Às vezes a minha mãe reencarna e fala assim, eu quero o Marcelo como filho. Por quê? Porque o Marcelo precisa, eu amo ele, eu gosto dele, ele vai me ajudar. Aí eu venho, né? Chega um ponto que eu já me torno responsável e falo assim, não, eu quero trazer esse e esse. Né? A espiritualidade vai analisando. À medida que a gente cresce, né? A gente vai se participando mais da nossa programação reencarnatória. Mas todo mundo está programado. A espiritualidade sabe tudo o que está acontecendo. Até o que acontece naturalmente, pelas leis da afinidade, a espiritualidade está percebendo. Né? Vamos lá, aqui, ó. Gente, quem quiser mandar pergunta, fica à vontade, tá? Quando insistimos em um caminho, em uma escolha, né, quando se trata de uma escolha que busca o bem, mas que ao mesmo tempo nos traz muitos desafios, pode ser uma intuição latente, ou seja, essa insistência pode ter relação com a intuição de não resistirmos. Isso aqui, né, tem muito a ver com um texto lá do Livro dos Espíritos que fala sobre as missões. Né? Então, o Kardec, os Espíritos usam uma linguagem muito simples com o Kardec nesse ponto. Né? Fala assim, o Espírito pode pedir uma missão? O Kardec fala, pode. Né? E a espiritualidade sempre dá a missão. Aí os espíritos falam assim, olha, eles vão avaliar. Se a pessoa der conta, eles vão dar. E eles podem até dar uma missão para um espírito que não dá conta dela, mas que vai se esforçar, e se ele fizer metade daquilo ali, ou só se ele se esforçar naquilo ali, ele já evolui. Ele não vai concretizar aquilo, ele fala assim, ó, eu vou reencarnar aqui, eu vou ser o novo Einstein do mundo. Né? Aí a espiritualidade, vai lá, meu filho, se você conseguir, nós deixamos, vai lá. Aí o Marcelo encarna, mas o Marcelo não está pronto para ser um novo Einstein, mas o Marcelo começa a estudar, a aprender. E dentro do propósito do Marcelo, ele aprende muita coisa. Ele não vai ser um novo Einstein, a espiritualidade sabe disso. Né? Ele não vai descobrir a cura do câncer. Mas ele vai ser lá um pesquisador esforçado, ele vai ser um estudioso, um autodidata. Né? Então ele cumpriu em parte a missão, a espiritualidade já sabe. Né? Então aquilo que a gente quer nos atrai. Né? Seja positivo, seja negativo. Muitas vezes é isso que a gente consegue. Né? A gente tem essa intuição porque a gente pediu, né? A gente está tentando. Né? E às vezes algumas missões são de longo prazo. Você fala assim, eu quero isso. Né? Eu lembro uma vez eu falei pro Lucas, falei assim, eu quero curar. Eu quero aprender a curar os outros. O Lucas falou, curar os outros? Eu falei, curar, igual Jesus. Você levanta e anda, meu filho. Ele falou, nossa, mas isso é difícil, meu filho. Nessas curas aí só Jesus diretamente lá, ele tinha que intervir. Você sabe muito bem disso. Eu falei, tá, mas como é que faz? Ele falou assim, não, você quer aprender a curar os outros? Beleza, vamos trabalhar esse negócio aí, né? Isso quando eu era adolescente. Aí passou, né, 20 anos depois, eu estava lá no meu serviço, no hospital, lá socando comprimido, né? Fazendo lá fracionamento de comprimido, lá socando lá. E eu ficava sozinho na sala, às vezes, lá, socando lá, né? Fazendo solução, aqueles remédios dentro do hospital lá na manipulação. Aí um dia o Lucas apareceu e falou, Lucas, e o negócio lá, cadê a cura? Eu falei assim, você está aprendendo aí, você está sendo um instrumento da cura aí, você está socando comprimido aí, soca comprimido mais 50 anos aí que o negócio começa a andar a seu favor. É isso. Né? Então não tem como ele fazer você curar instantaneamente. Ele vai te dar uma trajetória. Né? Daqui umas 10 encarnações, quem sabe você já começa ali a fazer uns passos ali que funciona mais, né? Que já dá mais ali energia para as pessoas. Tá? Vamos falar do Dalai Lama, coitado. Né? Então vamos aqui, ó. Estava escutando uma música hoje e pensei nas preces das mães. Mesmo que às vezes não seja possível tirar os nossos filhos de um caminho ruim, conseguimos com nossas preces pelo menos uma espécie de escudo de proteção. Esse foi o termo que foi usado pelo compositor, consegue. Muitas coisas são feitas através da prece, né? Para a gente entender isso, Regiane, tem um livro chamado Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, né? Que começa lá com a prece lá da mocinha lá, adolescente lá de acho que 14, 15 anos, né? Que ela tá fazendo uma prece porque a madrasta dela e o irmãozinho dela estão doentes,
né? E mal sabia ela que o problema era a mãe dela desencarnada, que era o obsessor da madrasta, né? Mas a prece dela chega lá no grupo da prece, vê o ministro Clarence do nosso lar, mais o André Luiz e mais a equipe espiritual para ajudar. Ou seja, a prece da menina resolveu o problema. Chamou ajuda espiritual. Os espíritos vão vir, certo? Pode fazer prece, sim. Tem o poder mesmo de ajudar, sim. Claro que essa proteção ela vai desde que os espíritos tenham, né, uma margem de manobra. Pode ter certeza que eles ajudam sempre, né? Quanto mais, né, prece a gente faz, né, mais a gente vai chegando. Espera aí que eu vou voltar aqui, ó. Será possível a gente ir lá no mundo espiritual? A gente vai quando a gente dorme. Né? Quando a gente dorme, a gente desdobra e nós vamos para as regiões do mundo espiritual, né, que são vinculadas com a nossa intimidade, com certeza. Né? Muitas vezes que a gente sonha, os sonhos são confusos porque a gente está trazendo informação e a gente não sabe lidar com aquilo. Né? A nossa mente cria o sonho ali, né? Mas a gente vai no mundo espiritual, sim, com certeza. A espiritualidade interfere na vida dos usuários de droga. Por exemplo, aqui em São Paulo tem a Cracolândia, que vejo que os humanos não conseguem ajudar, com certeza. Ali é o que a gente chama de poço avançado umbral. Né? Quer saber o que é umbral? Vai para a Cracolândia para você ver, vai para o presídio. Né? Então ali, no plano espiritual ao redor daquele ambiente, tem milhares de entidades que são atraídas por aquilo ali. Né? Os desencarnados que têm vício em droga estão todos orbitando ali, aquela região ali, eles ficam atraídos por aquilo ali, eles ficam trocando energia com aqueles encarnados ali, por isso o negócio é tão difícil. Né? Para poder resolver aquilo é um trabalho de longo prazo e de acolhimento daquelas pessoas, que as pessoas precisam de famílias. Né? Uma vez eu perguntei para o Liel como é que no mundo espiritual, nos mundos superiores, né, esse planeta mais evoluído que a gente, eles fazem quando tem um problema de crime, de violência. Né? Aí o Liel me contou que nos mundos superiores, nos mundos mais iluminados, né, claro que não tem os crimes que tem aqui, porque os espíritos são todos melhores, né? Mas quando tem alguém divergente ali, quando tem um espírito ali mais rebelde, o que eles fazem? As comunidades se reúnem, né? Como se fosse a cidade se reunindo, e aí eles falam assim, o fulano de tal está desequilibrado, o que nós vamos fazer? Eles escolhem uma família, falam assim, qual é a família mais equilibrada aqui da nossa cidade? É a família do Zé. Então a partir de hoje, Zé, você vai levar o cara para sua casa, ele é seu filho. Aí o Zé fala, não, bem, cara, você vai ser meu filho a partir de hoje. Né? Então como é que a gente resolve essas questões? Né? Gente, a solução para a Cracolândia, como é que seria? Né? A gente rastrear as famílias mais equilibradas da cidade e entregar cada um dos viciados para uma família, né? Claro, com todo o suporte médico, terapêutico, né? Ou seja, as pessoas precisam de amor. Nós queremos fazer isso? Não. Nós queremos que eles sumam. Nós queremos que eles desapareçam e não nos incomodem com seus desequilíbrios. Por isso que eles estão lá dentro. Por isso que eles estão chamando a atenção, porque a vibração das pessoas os mantém ali. Né? Quanto mais eu desejo que eles sumam, mais eu atraio eles. Porque o negócio é o problema de todos, não é o problema de um só. Né? Mas aí dá trabalho, né? Eu não quero dar trabalho, eu quero que alguém vá lá e resolva. Né? Jesus vem e resolve. O governo vem e resolve. Não funciona assim. Enquanto a gente não assumir a nossa responsabilidade para com todos, todos não melhoram. Pode falar, Maria. Pode falar. Não estou escutando, não. Fala um pouquinho mais alto. Está ouvindo? Tá ruim? Não, pode falar. Dá para ouvir? Aham. Sobre essa questão, dessa pergunta que foi feita. E a questão do arbítrio desses drogados? Isso é muito... A espiritualidade ajuda eles, mesmo eles não querendo? Muito bom essa questão. Questão do livre-arbítrio, né? Que ela tá falando pro pessoal aqui do Instagram, às vezes não escutou. Ela perguntou como é que fica o livre-arbítrio deles. Né? Eles estão exercitando o livre-arbítrio deles quando eles estão lá se viciando. Isso é uma realidade. Né? O fato do vício escravizados começou de um desejo deles. Né? Por isso que para modificá-los, o que tem que ser oferecido para eles? Um caminho diferente. Né? Então é somente o amor, a paciência, o tempo. Como é que os espíritos fazem para cuidar da gente? Eles vêm aqui e me obrigam a ser o que eu não sou? Não. Eles estão à minha volta, né, à nossa volta, sutilmente sugerindo e abrindo portas para as minhas escolhas. Eu posso demorar 1000 anos para aceitar o convite deles, mas eles continuam ali, né? Incansados, às vezes afastam, deixam eu, né, beber barro um pouco, né? Então assim, eles não me forçam a nada, né? Mas o próprio processo
né, das minhas escolhas vai me levar até eles em algum momento. Então o que a gente devia fazer? A gente devia se organizar, né, para poder ajudá-los e para poder tirá-los dessa situação. Somente amor tira os espíritos da situação. E eles precisam querer. Mas é muito mais fácil você sair de uma situação negativa, né, quando você encontra uma estrutura preparada e amorosa querendo te receber, do que quando você encontra alguém que quer te dar, quer que você suma, quer dar com um porrete na sua cabeça. Né? Isso é uma coisa para a gente poder refletir. Né? Então, assim, é um trabalho difícil. Né? E sobre o planeta em regeneração, está chegando? Está chegando, nós já estamos na regeneração. Né? Por que não chegou ainda? Por causa de casos como esse. Nós ainda não assumimos, né? Uma vez o Liel falou comigo, para a regeneração se transformar em realidade, existem duas situações que são fundamentais. Uma das quais a gente já tem e a outra que a gente não tem. Né? Ele falou assim, ó, né? Uma das situações que delimitam que o mundo está em regeneração é a busca incessante pelos direitos das pessoas. E as pessoas começam a perceber que elas têm direito a viver, a serem respeitadas, a serem amadas. Né? Nós estamos vivendo um momento da busca do direito. Né? Porque eu quero ser respeitado no meu direito. Né? Esse é o primeiro passo. Quando que o mundo regenerado vai ser consolidado? Quando nós dermos o segundo passo, que é quando a gente começar a lutar pelos nossos deveres. Né? Eu quero cumprir os meus deveres. Eu não quero ter vantagem, eu quero fazer o que é certo. Então, o primeiro é o direito. O direito é muito importante. Todo mundo lá lutando. O direito do homem, da mulher, do negro, do indígena, todo mundo, né? De quem pensa diferente, do LGBT. Todos merecem os seus direitos. Né? Na medida que esses direitos estão sendo... Né? A gente está buscando esses direitos nas mais variadas formas. Né? O próximo passo vai ser quando a gente começar a buscar os nossos deveres. Aí nós vamos estar dentro da regeneração. Porque quem busca o seu dever já está vendo o que ele já pode modificar para melhorar para o geral. Né? O egoísmo, né, que é o que os espíritos falam que é o nosso maior problema, né, tá na raiz de tudo. Né? Quando a gente fala aqui da Cracolândia ali, por que o negócio não resolve? Porque eu quero ficar livre, eu não quero ver aquilo. Né? Leve esse povo para outro lugar. Quando um morador de rua senta aqui na minha calçada e eu chamo a polícia para tirar ele, o que eu estou fazendo? O que eu estou falando na verdade? Tira ele e leva ele para algum lugar que não seja diante dos meus olhos. É mais fácil, com certeza. Né? O problema vai para o outro. E quando ele chegar lá no outro lugar, alguém se vira, o governo se vira, Jesus se vira, alguém lá vai resolver o problema dele. Né? Isso não é a solução. Né? Então a responsabilidade é a solução. Mas a responsabilidade é coletiva, né? Então cobrar dos outros não é responsabilidade. O que eu posso fazer para ajudar o problema? Que é a questão lá que o Liel falou, nos mundos superiores as famílias acolhem os que estão em dificuldade, né? E isso tem vários aspectos, né? Pode ser até para reencarnar, né? Às vezes a gente fala assim, ó, quem né, tiver no mundo regenerado, nós vamos estar no plano espiritual para reencarnar, fala assim, ó, tô trazendo esse que eu amo, né? Tô vendo que quem tem um desequilibrado aí, manda ele reencarnar lá em casa, lá que nós vamos dar amor para ele. Né? A gente com certeza não faz isso. Né? A gente quer ficar próximo daqueles que a gente ama. Marcelo, vamos pedir psicólogo nas escolas para amenizar a confusão. Acredito que vai ajudar. Vai ajudar, mas mais do que psicólogo, a gente precisa de família. A gente precisa ouvir as demandas dos nossos jovens. Né? Nós precisamos entender um mundo que pressiona todo mundo que é diferente. Né? Nós temos que, enquanto pai, enquanto mãe, nós temos que aprender a perceber as dores que os nossos filhos carregam para que eles não descarreguem o desespero e a dor deles em violência. Né? Então, meu filho é minha responsabilidade. Né? Então, eu tenho que começar. A escola tem que fazer? Tem. Né? Mas o que eu posso fazer para ajudar a escola? Para me engajar? Né? Para acolher? São coisas que a gente tem que pensar. Vamos lá, né? Quando desejamos desenvolver nossa mediunidade, mesmo que ela não seja um dom nessa encarnação, é possível, através da dedicação, avançar um pouco? Sim, com certeza. A mediunidade é o que? É ser instrumento. Você desenvolve aquilo que você é instrumento. Eu estava contando a história da mediunidade de cura, né? Então, se você for instrumento da cura, o que eu estava fazendo lá? Socando remédio lá. Eu posso estar lá, né? Cheio de ódio lá. Né? Cada remédio que eu soco, eu estou pensando que estou socando a cabeça do meu chefe. Que energia que eu estou jogando lá no medicamento que eu estou socando? Eu posso estar lá socando um remédio pensando, oh, Jesus, abençoe isso aqui vire cura, né? Que esse medicamento aqui para criança aqui faça com que ela durma tranquila, né? Eu posso estar lá jogando energia positiva no que eu estou fazendo. Eu estou sendo médium da cura.
Ou eu posso estar lá, não, que droga, ganho pouco, tô aqui fazendo serviço, respirando poeira de remédio, né? Tô aqui sentado na pedra, aqui, tô com raiva do mundo. Eu tô canalizando energia negativa que eu tô fazendo. Então a mediunidade, você quer desenvolver mediunidade, começa a colocar o Cristo no que você faz no cotidiano. Esse que é o segredo, né? A última dúvida aqui da pessoa, que eu vou falar do nosso, né, do Dalai Lama aqui, que o pessoal está pedindo também. As mensagens do Lucas que você nos traz parecem muitas vezes falar diretamente conosco, especialmente pelos integrantes do grupo. Será que podemos pensar que ele, sendo um amigo do bem, também está próximo de nós e conhece nossas aflições? O que acontece? Os espíritos de luz, gente, eles têm uma capacidade de síntese tão grande, né, que eles leem a energia do momento. Então, normalmente, quando os espíritos mandam alguma mensagem, eles estão lendo a energia do momento e estão trazendo uma mensagem que parece ser genérica, mas que toca nos pontos de intimidade de cada um. Eles não vão mandar uma mensagem para a pessoa. Às vezes até manda, tá, gente? Né? Mas é mais... como eles têm essa capacidade de síntese, eles conseguem pegar a energia do momento e traduzir aquilo, né, numa mensagem que vai consolar, né, e vai ajudar aquelas pessoas ali que estão precisando, né? Deixa eu ler aqui do Dalai Lama, depois tem aqui sobre a gratidão aqui também, nós vamos ler, né? Pode elucidar sobre o caso do Dalai Lama? Inclusive já ouvi falando do Gandhi, que era racista e abusava de criança. Nossa, o Gandhi, coitado do Gandhi. O que acontece, né, gente? Ali nós temos algumas situações, né? Primeiro que é difícil a gente julgar porque a gente não conhece a história por completo, né? A primeira situação que a gente vê é uma situação abusiva, né? O cara foi lá e quer dar um beijo na boca da criança, mas quando eu defender o João de Deus, né? Eu li algumas coisas, né? Algumas coisas que falam o seguinte. Primeiro, né? Existem alguns relatos de que pela idade ele já está meio senil, tá? Eu já vi algumas pessoas falando isso. Não sei se é mentira, se é gente passando pano, né? Porque às vezes cria isso também. Então nós temos que analisar tudo com, né? Então algumas pessoas falam que aquilo ali é um estado de senilidade dele, que ele já está meio viajado, né? E normalmente quando a pessoa começa a envelhecer, ela começa a perder meio o freio moral. Nós temos os exemplos aqui do lado, né? Muitas vezes o pessoal, né? Vou dar um exemplo aqui para a gente entender dentro do nosso espectro aqui do espiritismo, né? Eu conheço um espírito que está, né? Vamos dizer assim, decepcionadíssimo com o Divaldo, né? O Divaldo Franco, né? Pelas coisas que ele tem falado, pelo posicionamento político dele, né? O pessoal está lá. Está no estado de horror com as coisas que o Divaldo fala, né? Mas também tem que ver essas questões. Será? Como é que está a idade dele? Né? Ele já está no momento de... alguns espíritos, quando a gente começa a ficar mais velho, a gente entra no estado de anacronismo. O que é o anacronismo? A gente tem a mente, um raciocínio de um homem que não é mais dessa época, né? Então, você pega o Dalai Lama, né? No mínimo ele está com uns 80 e tantos anos. Então, a mente desse cara é a mente do cara da década de 70. Mesma coisa do Divaldo. A mente do Divaldo e do homem da década de 50. E hoje ele está numa época para a qual ele não está preparado para estar encarnado. Ele tem que, né? A mente dele não funciona dentro do nosso escopo do século XXI. Né? E quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo que coisas que nos incomodam não incomodam as pessoas mais jovens. Né? Então, assim, quando a gente está na meia-idade, eu mesmo percebo muito, faço assim, nossa, como é que a pessoa faz isso? E que não incomoda em nada. E eu vejo que eu tenho um certo preconceito, umas coisas assim, isso, não estou acreditando que existe isso. Né? Não pode ser assim, tinha que ser do jeito que eu era. Imagina isso quando a pessoa tem 50 anos a mais ainda, né? Ou seja, ela mentalmente vive em outro mundo, né? O que aconteceu ali? 87 anos, nossa senhora, tá velho mesmo, coitado, né? Então, assim, tem algumas questões, né? Será que isso é um desequilíbrio constante dele que o pessoal passava o pano? Porque tem muito líder religioso que tem desequilíbrio na área do sexo, né? Não sabemos, é a primeira coisa. Vamos ver se vai aparecer mais relato, né? Segundo, né, existem esses relatos que ele está meio senil, né? Tem um relato que ele saiu correndo numa apresentação lá, ele saiu correndo, gritando e cantando, um negócio todo esquisito, né? Então ele pode estar com algum problema mental, né? Terceiro relato, alguma coisa cultural, que eu acho que não é, né? Então a gente tem que ver o que está acontecendo ali para poder avaliar, né? Porque o que acontece? O ser humano, a gente tem que avaliar ele pelo seu histórico, né? Esse foi o primeiro grande deslize que a gente ouviu falar dele. Se começar a aparecer mais, aí nós vamos começar a pensar, peraí, né? É aquela situação, né? A pessoa, por ela ser um líder religioso, ela não é santa, tá? Existem muitas pessoas aí, existe muita faxineira aí que é espírito iluminado aí que a gente não tá nem sabendo. Tem muita prostituta aí que é espírito de luz que é muito mais evoluído que qualquer Dalai Lama, tá? Tem pessoas muito aparentemente desequilibradas que são mais evoluídas que nós todos aqui juntos, né? Então nós temos que ter esse senso, né? Até pra gente baixar a nossa bola, né?
Então nós temos que entender o que está acontecendo. Hoje nós estamos vivendo uma época que nós julgamos muito rápido o outro. Né? Por exemplo, apareceu lá o caso do João de Deus. Né? No primeiro momento a pessoa ficou assim, mas aí começou a aparecer um atrás do outro. Ah, não, aí você tem uma história ali construída, pega aí. Né? Não é um relato, é 10, 20, 30, 40. Aí você vai começar a pegar aí, tem um negócio errado nesse cara. Aí você vai estudar a vida do cara, você vai. Comportamento ali é reprovável. Né? Coisa que a polícia tem que ter ali. Né? Então, assim, a gente julgar no primeiro momento é muito difícil. Né? Igual essa questão, o cara, né, falando assim, vi falando que o Gandhi era racista e abusado de criança. Eu nunca ouvi falar disso. Tá? Só que hoje existe um movimento muito grande para se desconstruir todas as personalidades espiritualizadas, como teve, por exemplo, com o Chico Xavier. Né? Uma das coisas que falaram a vida inteira do Chico Xavier é que ele era homossexual. Né? Como se isso fosse um fator que desabonasse ele enquanto ser humano. Tá? Né? Porque na época as pessoas eram muito preconceituosas, ainda são, né? E falar que o Chico era homossexual era uma coisa que desabonaria a figura dele diante da sociedade, diante da religião. Tá? O que você tem disso hoje? Nada. Né? Realmente o que a gente sabe espiritualmente falando é que o Chico é um espírito feminino, um corpo masculino. Né? E que realmente o Chico nunca teve envolvimento afetivo com nenhuma mulher. Mas ele mesmo fala isso uma vez, ele tem um caso com uma repórter que ele fala que ele nunca teve contato nem com homem nem com mulher. Né? Então, ou seja, ele é um espírito que a sexualidade dele, né, que pertence só a ele, aliás, né, não estava ali para escrutínio, mas ele não saiu abusando de ninguém. Né? A questão do Gandhi, né? O Gandhi tem uma história que né, o abusar de criança do Gandhi é o seguinte, né? O que aconteceu? Quando o Gandhi começou a ficar mais velho, ele começou a se testar. Então o que o Gandhi fazia? Tinha uma história lá que ele dormia com um monte de adolescente do lado dele, né? E ele dormia lá para ele não se... eram práticas religiosas lá dos hindus. Né? Então ele começou a ter umas práticas lá meio estranhas lá. Vou dormir com um monte de jovem aqui para me testar que eu não vou ter desejo sexual nenhum. Porque o Gandhi estava trabalhando com a mulher dele, né? Como é que é o nome dele? Kasturbai, que é a esposa do Gandhi. Né? O Gandhi uma vez ele deu uma entrevista falando que ele tinha uma grande questão com a sexualidade. Ele tinha um problema com o sexo. Né? Que ele achava que ele era muito apegado. Né? E ele conta, e ele falou isso, tem uma entrevista dele, falou que é o seguinte: quando o pai dele morreu, né, o dia que o pai dele estava lá sendo velado, né, ele estava no outro quarto do lado fazendo sexo. E aquilo com a esposa dele, tá, gente? E aquilo lá o agrediu violentamente. Ele falou assim, não, tem que acabar com isso. Aí ele chamou a esposa dele e falou assim, a partir de agora, né, eu queria pedir a sua opinião, né, e eu queria eliminar a relação sexual da nossa relação, né? Se você aceitar, né? Ele foi muito equilibrado, falando se você quiser também, né? E ela concordou e os dois pararam com a relação sexual, tá? E aí ele foi ficando mais velho e aí diz que quando ele estava bem mais velho ele começou com isso. Ele chamava umas moças bonitas para dormir com ele, para ele se testar, para ele ver, não vou fazer nada. E disse que não fazia, né? O pessoal vendo isso começou a falar que ele estava abusando de criança, tá? Olha só. Né? Então, assim, isso é o que a gente tem. Né? E o que acontece? Será que ele abusou mesmo? Teria aparecido, gente, depois de quase 20 anos, né? Alguém escreveu um livro, ia contar a história, né? Então, assim, a gente não tem nada sobre isso. Né? É impossível? Gente, ninguém é perfeito. Né? O que nós sabemos, o Gandhi é um grande espírito. Olha a obra da vida dele. Inquestionável. Ah, mas ele teve uns pontos fracos. Ele mesmo falou que ele tinha dificuldade com o sexo. Né? Então, quando ele era jovem, né, isso aí, né, ele ainda, né, o pai dele foi um desencargo do pai dele, né, então ele não é um velhinho idoso que a gente vê, ele é mais jovem, né, mas o desequilíbrio que alguém possa ter invalida o bem que você faz, não, né, desde que se for um desequilíbrio criminoso, o que vai acontecer? Nós vamos responder criminalmente pelo desequilíbrio criminoso que a gente tem, né, e isso é o correto, né, e, mas eu passei a vida inteira e nunca respondi, quando eu chegar no plano espiritual, ninguém escapa da lei divina, né? O que essas coisas acontecem muitas vezes, né, é para a gente poder aprender a lidar também com as nossas próprias fragilidades. Não tem santo na Terra, só passou um, gente. Jesus. Perfeito na Terra, só passou um. Jesus. Né? Os outros todos, por mais maravilhosos que fossem, né, tinham lá suas necessidades, suas provas, né? E continuam sendo exemplos. Né? Tem muitos espíritos, eles pegam lá, um espírito que eu admiro muito, né, que é o Abraham Lincoln. Não sei se você sabe, o Abraham Lincoln, né, ele foi o presidente dos Estados Unidos lá, né, que teve aquela guerra lá toda lá para poder libertar os escravos. Ele tinha uns princípios morais muito grandes, tanto é que ele, né, ele virou lá uma referência moral para os Estados Unidos, né, ele tinha um monte de defeito,
né? E depois quando ele reencarna, não sei se você sabe, né? O Abraham Lincoln reencarnou e morreu de novo, né? Que ele é o Martin Luther King, né? Ou seja, olha só, ele reencarnou com um branco, presidente, né? Para tentar resolver a questão da escravidão, resolveu mais ou menos de uma maneira não muito boa, porque foi uma guerra, né? Mas, né? Resolveu. Depois ele com a consciência ainda, né, pesada com aquilo, ele pede para reencarnar dessa vez como um negro, né? E matam ele de novo, porque eles mataram o Abraham Lincoln e mataram o Martin Luther King. Né? O Martin Luther King é o Abraham Lincoln reencarnado. Por isso quando ele falava, parava o país. Né? Por isso que o povo americano tem uma coisa com o Martin Luther King. E quem que o Martin Luther King idolatrava, no sentido positivo? O Gandhi. O Martin Luther King ele pegou os ensinamentos do Gandhi, né? Que era lá a não violência, e ele traduziu aquilo lá para o movimento negro americano. Olha que fantástico. Né? Ou seja, o Mahatma Gandhi, mesmo que ele tenha algum defeito, né, que todo mundo tem, né? Olha o que ele fez lá. Ele foi sustentação para o trabalho do Martin Luther King. Quer não ser perfeito? Não, gente. Mas é um simples intencionado. Aqui tá. Né? Então, quanto a essa questão do Dalai Lama, nós temos que ver, nós temos que entender o que está acontecendo. Né? Se houve algum abuso, que responda por esse abuso. Né? Porque a gente também não está na época de falar, né? Cada um de nós vai responder pelas construções mentais que criar na própria intimidade. Essa é a lei. Não adianta eu fingir de bobo, não adianta, né? Então, assim, nós estamos chegando num momento que nós estamos, né, um outro sinal do mundo regenerado, parar de culpar os outros. O Lucas sempre me fala que culpa é manifestação de infância espiritual. Só espírito infantil culpa. Né? Seja culpar o outro, seja culpar a si mesmo. Os espíritos inferiores estão sempre culpando. Ah, eu sou que o fulano me roubou, porque a mulher me traiu, porque é sempre um culpado. Ah, porque eu sou mau, porque eu sou feio, porque eu sou pobre. Sempre o culpado. Espíritos adultos, espíritos que já estão entrando na sua fase de maturidade espiritual, eles não se culpam, eles se responsabilizam. Né? Por isso, quando o espírito de luz olha para o passado dele, vê um crime que ele cometeu, o que ele fala? Não, naquela época lá eu era o ignorante, eu não sabia o que eu estava fazendo. Agora eu sei, aquilo eu não faço mais. Ah, que eu matei, que eu estuprei, que eu roubei. Beleza, lá 3.000 anos atrás eu matei, mas naquela época lá eu era um acelerado, eu não sabia nem o que eu estava fazendo na Terra. Né? Eu sou responsável por aquilo, vou procurar quem eu ofendi e vou tentar resolver o problema. Vou fazer tudo. Ah, aquela moça lá que eu ofendi lá no Egito Antigo, lá que eu estuprei ela lá na Grécia Antiga, lá, né? Onde que ela tá? O que eu posso fazer por ela? Ah, ela tá encarnada. Não, vou lá, vou ser mentor dela, vou ajudar ela, vou cuidar dela, vou ajudar ela a ver o que ela precisa. Isso é o que o Espírito Superior faz quando ele se depara com os seus erros. A gente chora. Ah, meu Deus, eu sou inferior. Né? Nós sofremos. Espírito de luz não. Espírito de luz, a característica dele é que eles conseguem olhar para o passado e agir em relação ao passado deles, né? Sem culpa, né? Porque eles entendem, falam assim, não, aquilo ali eu fiz, por quê? Porque eu era um espírito desequilibrado, eu não sabia o que eu estava fazendo. Como ignorante que eu era assassino, eu era criminoso, mas depois eu conheci Jesus, opa, peraí, agora eu mudei, né? Agora eu não faço mais aquilo. E eu vou fazer o possível para poder o quê? Ressarcir os meus débitos. Como é que eu vou ressarcir os meus débitos? O que eu posso fazer por aqueles que eu feri? Aí eu feri uma nação, vou reencarnar lá como alguém que vai fomentar, né? Eu destruí a possibilidade de educação de um povo, reencarnar lá como um educador, como alguém que vai fomentar a educação naquela região. Aí eu roubei os recursos daquele povo, vou reencarnar lá com uma série de recursos para devolver para aquela sociedade ali o que eu tomei deles. É assim que os espíritos de luz fazem, né? Ou seja, eles não têm culpa. Se o cara falar assim, que você é culpado, você me deve, o espírito de luz vai falar, meu filho, estou mais nessa onda de culpa, não. Estou aqui para ajudar. Né? Então, vamos pensar nisso. Né? Tem uma outra pergunta aqui. Ó. Minha pergunta é sobre gratidão. Quanto mais aprendo a ser grata por tudo, mais auxílio recebo. Também posso doar e encontrar sempre amparo e amparar. Incrível como as coisas acontecem rápido. Qual é o poder da gratidão? Quando você aprende a ser grato, você aprende, né, a agir no bem. Nós temos que aprender a ser gratos, nós temos que aprender a agradecer, né, aquilo que nós recebemos, né, a gente tem que aprender a agradecer as situações, né, que às vezes são dolorosas, mas que nos ensinam. Né? Não é mole não, né, mas nós estamos aprendendo aos poucos, né, aprender que o ser humano, lembra até uma frase de Jesus que ele fala para o Pedro lá no livro Boa Nova, né, o ser humano é mais frágil do que perverso, né? Essa frase que ele fala pro Pedro,
né? Porque o Pedro tinha acabado de negar ele. Jesus tinha falado isso para ele, o Pedro, você vai me negar. Aí o Pedro, nunca que eu faço, Pedro, você vai me negar. Nunca, Senhor. Pedro, você vai aprender hoje que o ser humano é mais frágil que perverso. As pessoas são fracas, não são más. Mais frágil que perverso. A história do Silas em ação e reação, sim, né? Né? Ele errou, né? Mas ele tá lá trabalhando, né? Ele envenenou a esposa, né? Porque o cara enganou ele achou que a esposa estava traindo ele foi lá, né? Um suicida tem condições de voltar depois de 27 anos a encarnar? Depende, pode voltar a encarnar até com uma semana. Depende do caso, cada caso é um. Tem que saber a história espiritual que está envolvida ali. Alguns suicidas demoram para reencarnar porque a condição deles não permite isso, né? Outros reencarnam até mais rápido porque existe a misericórdia ali, né? Existem fatores que facilitam o processo, às vezes, né? Ele tem ali, né? Méritos, ele tem ali, né, ligações, mas tem uns que mesmo tendo mérito e ligação não dá, porque o caso dele é complexo. Então cada caso é um, né? Como falei, pode ter o espírito que reencarna muito rápido, seja ele um espírito iluminado, seja ele um espírito mais simples, né? Porque o espírito iluminado ele pode escolher, vide lá, né? Eu sempre falo o livro Ave Cristo, né? Lê lá o livro Ave Cristo, você vai ver lá o quinto varro lá, ele desencarna, né? O filho dele lá, né? Quando ele faz as paradas, começa a fazer as paradas, o filho dele desencarna. O que ele fala para os espíritos? Ah, você teve lá sua chance. Falo, chance, meu filho tem 100 anos. Eu tenho mais 30 anos aí, ó. Manda, arruma um corpo aí, tô reencarnando. Né? Ele vai encarnar e ainda pega o filho dele encarnado na velhice. E consegue resolver o problema. Né? E poder ir pro plano espiritual, né? Já fiz a minha parte aqui. Não, que é lá, eu tenho esses 10, 100 anos, vou aproveitar esse tempo todo. É assim que funciona. Né? Outros espíritos não conseguem fazer isso. Né? Então, cada caso, né, tem as suas particularidades, né, gente? Gente, nós estamos na hora aqui, né, terminando aqui o estudo, né? Bom que eu vou terminar aqui, vou jantar. Não jantei ainda, né? E a gente está chegando no final do nosso estudo, né? Agradecemos a todos aí que participaram. Lembrar, gente, amanhã nós temos nosso tratamento espiritual às 8 da noite, né? Tratamento aqui pelo Instagram, tratamento só pelo Instagram, né? Quem puder nos ajudar a participar, né? Tratamento aí com os amigos espirituais aí, com o nosso querido Lucas aí que conduz aí junto com, né, com os amigos espirituais, né? A partir das 8 da noite, né? 8 horas começa o tratamento, ele dura mais ou menos aí uns 20 minutos, né? O tratamento é breve, né? E quem puder participar, muito bem-vindo, né? Lembrar, sábado, agora, 8 horas da noite, nós vamos fazer um nosso estudo sobre o autismo, tá? A gente vai continuar com aquele estudo que a gente fez lá no YouTube, né? E a gente está fazendo no Instagram e no YouTube também. Nós estamos vendo aqui como é que vai ser ainda. Mas aí vai ser sábado, 8 da noite, né? Nós vamos mandar os links aí para todo mundo aí. Quem quiser participar, né? Fica à vontade, tá? Vai ser mais um bate-papo sobre essas questões, né? A gente fala um pouco da questão espiritual, né? Então quem tiver questões sobre autismo, quer perguntar, né? Questões mesmo físicas mesmo, né? Manda pra gente aí, por favor, por separado, até para nos ajudar aí a organizar o tema, tá bom? Então até amanhã para todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, né? Muita paz, muita luz. A gente agradece a espiritualidade, os bons amigos, né? E pede que todos agora recebam em seus lares energias de amor, de entendimento e de carinho. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, amigos. Muito obrigado aí pelas perguntas, pela participação. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã. Deus quiser. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.